O Bitcoin, a maior criptomoeda do mercado, vem crescendo e evoluindo cada dia mais. Mas o que mais mudou desde seu lançamento foram os tipos de endereços, ou seja, as formas com que as carteiras identificam os reais donos, os reais proprietários das chaves privadas. Por isso, nesse vídeo, vamos conversar aí um pouco mais sobre os tipos de endereços que existem. E se você já se interessou pelo assunto, não se esqueça de deixar o teu like e de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no mercado cripto. Um detalhe muito importante que deve ser compreendido antes de falar dos tipos que existem de endereço de Bitcoin é a definição do que é um endereço Bitcoin. Então, para facilitar esse entendimento, imagine esse endereço como um código, como uma sequência de letras e números que representam o local exato de onde os Bitcoins e outras altcoins são recebidos e enviados na blockchain. E é a partir de uma chave privada que esses endereços são formados, a partir daí que eles são gerados. E essa chave ela é um código totalmente exclusivo do dono da carteira, que assina as transações de um endereço para outro. E é essa chave que comprova que aquele usuário é o real proprietário daquele endereço. Bom, então agora nós vamos conversar sobre os 3 tipos de endereços de rede Bitcoin que existem. O primeiro tipo dele foi criado, foi o Legacy, que ele utiliza um hash conhecido pela sigla P2P-PKH. E ele sempre vai iniciar, sempre começa com o número 1, pelo número 1, como um endereço que a Agatha vai colocar aqui na tela para você entender. Ali você vai perceber que sempre vai iniciar por esse número e vai ter várias letras e números aí misturados. Esse é o estilo, o jeito da rede inicial do Bitcoin, mas esse tipo, o Legacy, ele não é compatível com outros tipos de endereço. Portanto, se você só utiliza o endereço Legacy, você não vai conseguir enviar nem receber Bitcoin de outros tipos de endereço mais recentes aí do mercado. E o outro tipo de endereço é o Segwit. Nesse endereço, qualquer transação dentro da blockchain ocupa aí cerca de 60% do espaço dentro do bloco. E o Segwit tenta justamente diminuir, reduzir esse espaço, ignorando, digamos assim, esses dados anexados a uma assinatura. Portanto, na realidade, na prática, o endereço Segwit ele recebe o número 3, ou seja, ele inicia com o número 3, diferente lá do Legacy, que nós acabamos de ver, que começa com o número 1. E o Segwit ele usa a função, ele utiliza o hash conhecido como P2SH, que é usado nos endereços multisig, que podem aí especificar, por exemplo, que várias assinaturas digitais são necessárias para autorizar a transação. E ele é compatível com o primeiro endereço que comentamos aqui no vídeo. Então, os usuários podem transferir, podem enviar seus bitcoins dos endereços Legacy para o Segwit, como uma simples transferência que já estamos acostumados a realizar no nosso dia a dia. Então, não se preocupe aí se você utilizar o Segwit. Você poderá aí receber seus bitcoins dos endereços Legacy, mas o contrário não vai acontecer. Então, quem possui o endereço Legacy não irá receber bitcoins dos endereços Segwit. E além aí desses 2 endereços, existe um terceiro, que é conhecido como Segwit nativo, mais conhecido como BET32. Esse endereço ele é um pouco diferenciado, porque ele não inicia por um número, ele possui letras na sua inicial, ou seja, ele começa pelas letras BC e ele é acompanhado do número 1. Então seria BC1 e toda aquela continuação, igual aos outros endereços que estamos aí acostumados. Ele é um pouco diferente por esse motivo, Ele inicia por letras e é seguido do número 1 e depois fica igual aos outros, tornando ainda mais em conta, mais barato as taxas de transação. Mas não são todas as carteiras que suportam esse tipo de endereço. E hoje em dia, aproximadamente cerca de 10% aí dos bitcoins estão armazenados, estão guardados nesse tipo de endereço, que é o Segwit nativo. Então, como vimos no quesito de carteiras, podemos perceber que nem todas elas suportam esses 3 tipos de endereço, ou seja, antes de utilizar, é bom você ir lá e verificar qual o tipo de endereço que aquela carteira em especial vai suportar. Mas ao analisar a qualidade, a eficiência,
o Segwit vai realmente se destacar em relação ao Legacy. Até porque ele separa, né, ele diferencia a assinatura da transação dos dados daquela operação, comprovando que aqueles que utilizarem a rede Segwit irão pagar uma taxa menor, uma taxa mais em conta em comparação aos que optarem por utilizar a rede Legacy, tendo então mais velocidade nas transações. Mas claro que pensando lá na eficiência, o Segwit nativo ele ganha em questão de taxas, porque elas melhoram ainda mais a eficiência da rede, liberando mais espaço dentro do bloco, proporcionando para o usuário a taxa de transação menor do que os outros endereços. Relembrando então, quando você visualizar as iniciais dos endereços, você já vai saber de onde é. O 1, né, o inicial 1, lá é o endereço Legacy. O 3 no começo, acompanhado daquele monte de letra, pertence ao endereço Segwit, e o Native Segwit é aquela versão mais recente e mais utilizada dos endereços Bitcoin, e elas começam pelas letras B, C e é acompanhada pelo número 1, sendo ainda mais rápida e barata do que os outros dois. E mesmo tendo tudo isso disponível dentro da rede do Bitcoin, acaba que para a transação ser totalmente aprovada e finalizada, vai levar em torno de uns 10 minutos até conseguir concluir a operação. E foi pensando justamente nesse tempo de espera que foi desenvolvida a camada 2, conhecida como a Lightning Network, que está sendo o foco para pagamentos e operações no dia a dia dos usuários. E se você quiser conhecer um pouquinho mais e entender o que é essa camada 2 do Bitcoin, assista ao vídeo que vai estar aqui na tela para compreender melhor como que isso tudo funciona. Eu espero então ter te ajudado a entender os tipos de endereços que existem na rede Bitcoin. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vamos te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de deixar o teu like, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.